Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Conexão Global Notícias. No vídeo de hoje, você vai ver e entender de dois assuntos que estão mexendo com o mundo. A primeira é a crise econômica nos Estados Unidos, que já começa a preocupar os mercados internacionais. E a segunda notícia é sobre a COP30 em Belém, onde o Brasil está no centro das atenções. Você vai entender como esses dois temas se conectam, da queda do setor de fretes americanos até os desafios de infraestrutura que o governo brasileiro enfrenta para sediar o evento climático mais importante da década. Fica comigo até o fim, porque essa análise está imperdível. Mas antes, peço a vocês que se inscrevam no canal, dê um like no vídeo e façam um comentário sobre o tema do vídeo. As prioridades dos líderes se concentram primordialmente no multilateralismo, pois é uma data crucial, visto que esta COP30 acontece no mesmo ano em que o Acordo de Paris está completando exatamente uma década. No entanto, agora o multilateralismo para discutir tudo relacionado ao clima está em jogo, justamente porque os Estados Unidos se retiraram do acordo. E embora faça parte das COPs, o governo Donald Trump anunciou que não enviará delegação de alto nível a Belém. Inclusive, há rumores de que os Estados Unidos talvez nem enviem negociadores. Ainda assim, Washington pode pressionar, como em agosto de 2025, nas negociações com a Organização Marítima Internacional. Tentavam criar um imposto de carbono para o transporte marítimo de todo o planeta, ao que o Departamento de Estado dos Estados Unidos ameaçou as pessoas que votassem a favor desse imposto, algo que finalmente caiu por terra. Outro tema essencial da COP é a adaptação. Justamente nesse Acordo de Paris, foi criada uma meta global de adaptação para garantir que as pessoas ficassem mais resistentes aos eventos climáticos extremos, como altas temperaturas, aumento do nível do mar ou furacões cada vez mais fortes, como acabamos de ver com Melissa no Caribe. Porém, essas metas ainda não são mensuráveis e a expectativa é que em Belém surja uma lista de ações. E outra promessa é o Fundo de Florestas Tropicais, lançado hoje na COP30. Maria Clara, o que esperamos das negociações no Brasil? Uma das maiores promessas a aguardar, mesmo que soe simplório, é que toda a logística esteja devidamente pronta, visto que, por enquanto, Belém, esta cidade, ainda não parece inteiramente preparada. Seu maior problema e desafio tem sido a hospedagem. Esta cidade dispunha de uma capacidade inferior a 30 mil camas para os aguardados 50 mil participantes que devem aportar nesta urbe brasileira. Por isso, o governo federal trouxe 2 navios com capacidade para 6 mil leitos adicionais para esta cidade ribeirinha, investindo quase 45 milhões de dólares nos últimos 6 meses para renovar o Porto de Outeiro. Mesmo assim, a pressão aumentou, pois a hospedagem chegou a custar até 700 dólares por noite por pessoa. É inestimável para delegações como as da África e dos estados insulares do Pacífico, que pediram soluções à presidência da COP. O governo Lula se recusou a transferir a COP30 para qualquer outra cidade do Brasil. E o que ele fez foi subsidiar uma porção considerável dessa hospedagem. Agora, vamos ver se a logística funcionará. Pois, com o início da cúpula de líderes, os trabalhos prosseguem, como vemos ao meu redor, com os funcionários ainda a chegar. O que é certo é que a segurança estará consideravelmente mais assegurada. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o decreto de garantia da lei e da ordem, que permite o envio de 8 mil militares da Força Federal aqui para Belém, entre os dias 2 e 23 de novembro. Essa medida já tinha acontecido este ano, anteriormente, com a cúpula dos BRICS no Rio de Janeiro. Agora, Craig Fuller, fundador e CEO da Freightwaves, que coleta dados do mercado de fretes para clientes, se junta a mim. Tenho que começar por aí. O que você quer dizer ao comparar isso à grande crise financeira? Talvez isso me preocupe mais que a IA. Devemos nos preocupar. A economia de bens está colapsando agora. Assim, os volumes de transporte rodoviário anuais, a maior parte do frete no ZEUA, caíram 17%. É importante detalhar exatamente do que estamos falando, é o frete de varejo, o frete ligado ao mercado de caminhões, que é realmente a distribuição local, está na verdade estável. Por isso não está sendo visto.
Talvez seja por isso que o Federal Reserve não se preocupa demais, já que os consumidores persistem. Você vê isso em muitos resultados do varejo, mas ao analisar os setores industriais, o frete de longo curso, energia, automotivo, habitação e manufatura, teve uma queda de 30% em relação ao ano anterior, um nível de preocupação semelhante ao da grande crise financeira. Então, por que esses setores? Ainda não compreendo ao ler. Quero dizer, obviamente, muito expostos à manufatura. Você acha que é só porque essas áreas de negócios estão desacelerando devido à pressão macroeconômica? Sim, é pressão macroeconômica, juros altos, empresas temerosas de investimentos de longo prazo. Se pensar na inflação de tarifas, grande parte do custo tarifário está nos preços e produtos de atacado. E não aparece no preço ao consumidor, mas sim no preço de atacado. Então, as importações de matérias-primas que as empresas estão recebendo estão, de fato, causando um grande e significativo impacto nesses grandes fabricantes. A habitação, amplamente coberta pela CNBC, o setor automotivo com problemas de crédito e a energia, um mercado superabastecido. Porém, grande parte da situação se resume ao fato de que a economia manufatureira é a porção mais impactada da economia. E considero bem interessante, pois as tarifas de Trump tinham a intenção principal de impulsionar a manufatura, e os economistas esperavam que víssemos uma preocupação com os produtos de varejo e um aumento nos preços para os consumidores. Isso não está acontecendo, mas o que está acontecendo é o fato de que grande parte da demanda da economia manufatureira basicamente despencou. E isso é o que nos preocupa, porque significa que a base de emprego subjacente, ou seja, 35 milhões de pessoas, atua em funções relacionadas ao segmento de bens de longo curso, como energia, automotivo, habitação, manufatura e transporte, em comparação com 2 milhões de empregos em empresas de hiperescala. Bem interessante. Adoraria saber sua opinião sobre a possível eliminação do limite de minimis, se possível. Eu estava fazendo uma reportagem sobre isso. Há um foco enorme, claro, nas Temos e Sheins do mundo que usaram essa brecha anterior, se você quiser chamar assim, mas apenas aquele padrão onde você não precisava pagar certas tarifas e impostos se usasse o limite de minimis. Outras marcas americanas também utilizavam isso, com centros de distribuição no México ou Canadá, transportando produtos por caminhão. Quero dizer, desde que isso acabou, você viu alguma mudança no movimento de frete? Sim, teve um impacto claro nas empresas de encomendas. Por isso, os volumes da UPS caíram. O de minimis apareceria nas encomendas, não na carga total. Assim, o volume de transporte rodoviário apresenta uma história bem distinta. E o que vemos nas empresas de encomendas é a provável supressão da isenção de minimis, sendo esta uma das razões pelas quais a FEDEX e a UPS divulgaram uma previsão consideravelmente menos otimista durante o último ano. Mas muito disso se refere aos fundamentos do consumidor dos Estados e à parte industrial da economia. É, de fato, uma economia em K. Consumidores abastados estão prosperando, enquanto os do setor industrial estão, de fato, enfrentando dificuldades. O de minimis é um fator, mas só um de muitos que atrasam a demanda de frete. Ok, bem, se eu puder tentar, vou tentar terminar com uma nota positiva. O quê? O que deveríamos estar observando para perceber a mudança de cenário? Para ver a tendência se inverter? Sim, o mercado imobiliário deve voltar. O Fed precisa reduzir as taxas. Acho que isso é o mais importante para o mercado de fretes. Até 20% do mercado de caminhões está indiretamente relacionado à habitação. Então, quando as pessoas compram uma casa, seja nova ou existente, elas colocam armários, eletrodomésticos, móveis e trocam os tapetes e revestimentos do piso. Isso impulsiona uma grande quantidade de frete, até 20%. Assim, sem o mercado imobiliário se recuperar, é difícil crer que o transporte o siga. Então, queremos a recuperação do mercado imobiliário e, com ela, creio que veremos uma retomada dos mercados de transporte rodoviário. Olha, pessoal, o que a gente vê é que está acontecendo uma mudança global. Enquanto os Estados Unidos tentam lidar com a crise industrial sem precedentes, o Brasil se coloca no mapa das grandes decisões mundiais. A COP30 não é só sobre o meio ambiente, é sobre o poder, a economia e o futuro do mundo. E se o mundo quer uma virada sustentável, ela precisa começar aqui e agora. O desafio é enorme, mas também é a nossa chance de mostrar que o Brasil pode ser uma parte da solução e não do problema.
Se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito no canal, esta é a oportunidade de se inscrever e ficar atualizado com o que acontece no mundo. Deixe sua opinião aí nos comentários. Quero saber o que você pensa disso tudo.